E nós começamos o Liberdade de Opinião indo até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney. Viu o tamanho do congestionamento ali na Castelo, Sidney? Vi. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Colombo também. Bom dia. Está em linha com o que nós comentávamos aquele dia, né? Na semana passada, quinta-feira, eu acho, que eu dizia haverá uma paralisação mais de ordem localizada em alguns lugares onde há a necessidade muito da extensão rodoviária, mas que não em todo o Brasil. Pelo menos está se avizinhando uma manifestação não tão forte quanto aquela outra que parou o Brasil, mas uma que marca uma insatisfação que já sabíamos também, né? Pois bem, vamos aos nossos assuntos de hoje então, Sidney. Começando por Brasília, não é? Afinal de contas, hoje tem eleição importantíssima para a mesa diretora da Câmara, do Senado, vão ser escolhidos os novos presidentes. Apesar da pandemia, a votação será presencial, ou seja, os deputados e senadores estarão no plenário para votar. Na Câmara, o voto é eletrônico. A sessão está marcada para começar às 7 da noite. No Senado, o voto será por cédulas de papel colocadas em envelopes e a sessão está prevista para mais cedo, 4 horas da tarde. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do dia da definição das mesas diretoras para a Câmara e para o Senado. Estamos virando uma página, tá certo? Ao término da apuração, nós vamos saber para que lado vai caminhar o Congresso Nacional, principalmente na Câmara, para os próximos passos até das medidas mais emergenciais e mais necessárias. Mas como dizia o velho Tancredo Neves, né? Eleição e mineração só depois da apuração. Porque daqui a pouco você está me perguntando, o Lira é o favorito e tal, e de fato ele é o favorito, está na frente, numa reviravolta nos últimos dias. Arthur Lira, que é o candidato do governo, também conseguiu trazer para si apoios diversos que deram uma desequilibrada para ele muito grande. Mas vamos aguardar. Pouca gente sabe, mesmo a gente comentando, tendo reportagens, Colombo, mas tem candidatos avulsos também, não são só os dois, não, Baleia Rossi e o Lira, não. Tem o Alexandre Frota, André Janones, o Fábio Ramalho, General Peternelli, Luiz Erundina, Marcel Van Hatten, todos esses são candidatos. Agora, os dois é que realmente acabam angariando prestígio. É um pouco uma eleição americana, né? Que todo mundo pensa que só tem democratas e republicanos. Não, tem outros partidos independentes também, mas não consegue chegar até aquela reta final. Arthur Lira é o favorito hoje, na Câmara. Agora, Sidney, é claro que, né, num dia como hoje, a gente fica muito preso a essa questão de quem vai apoiar quem. Metade de um determinado partido foi para um lado, outra metade para o outro. O presidente interferiu, deixou de interferir, está oferecendo emenda para atrair deputado para o seu candidato favorito. E eu queria trazer a coisa um pouco mais para o chão, mais para perto das pessoas. Qual vai ser a diferença para o cidadão brasileiro entre Baleia Rossi e Arthur Lira? Eu estou me restringindo aos dois aqui porque são efetivamente aqueles dois candidatos considerados mais competitivos. No Senado, qual vai ser a diferença de administração de Rodrigo Pacheco e Simone Tebet? Que pautas devem ir para frente com um ou com outro? Que tipo de administração nós teremos no Legislativo, se vencer A ou se vencer B? Mestre, captei vossa mensagem. Então eu vou colocar aqui 4 temas. Mas você não é o Rolando Lero, muito pelo contrário. Não, apenas captei a mensagem, apenas isso. Então, grande mestre, olha só, eu vou colocar 4 temas, você escolhe dos 4 ou os 4 que você gostaria de que eu fizesse uma comparação. Reforma administrativa, reforma tributária, PEC emergencial ou auxílio emergencial renda básica? O que você prefere que eu faça a comparação? Vamos falar de auxílio emergencial e reforma tributária, que são 2 temas importantes. Perfeitamente, até porque o auxílio emergencial ele alcança muita gente, se ele viesse a existir, né? E naturalmente interessa a muitos brasileiros. Vamos lá. Olha, eu estou pegando um estudo aqui brilhante, muito bem feito, inédito também, porque ninguém divulgou ainda, do Arnaldo Lima. Arnaldo Lima é atualmente diretor de estratégias públicas da MagSeguros, mas ele durante muitos anos trabalhou no governo, ele foi responsável por várias políticas públicas em vários governos, é um técnico, vamos dizer assim. Ele fez uma análise muito interessante. Disse que se o Lira ganhar, no caso do auxílio emergencial, não vê possibilidade de solução a curto prazo. Discute alternativas para pessoas fora do CAD único após a aprovação do orçamento. Então, tentar aprovar o orçamento primeiro. E, na sequência, diz ele, após essa aprovação e da PEC emergencial, foco na contenção de gastos. Ou seja, Lira não vai colocar essa pauta e estará em
linha com o governo e com a área econômica, que não quer o auxílio emergencial. Se Arthur Lira ganhar, portanto, ele vai priorizar outros passos antes de se discutir alguma decisão mais de socorro emergencial. Se o Rossi ganhar, ele reitera a necessidade de urgência da discussão, defende uma prorrogação do auxílio e vê a renda básica como prioritária. Então são duas políticas diferentes, uma alinhada com o Planalto e outra não, uma alinhada com a área econômica e outra não. Então essa é a diferença mais crucial, vamos dizer assim, em relação aos dois, sobre esse item. Reforma tributária que você citou, se o Lira ganhar, ele acredita ser mais complexa do que a administrativa. Vê necessidade de um debate sério e aprofundado. Não estabelece fala sobre previsão de votação. Então não vai colocar, quando se fala em debate, meu amigo, não vai colocar logo como a primeira medida, as primeiras medidas para começar a tocar a sua gestão. Isso vai ficar para mais adiante. Aí tem um complicador, né? Quanto mais se passarem os dias, mais próximos estaremos de 2022, da eleição. Mais difícil e complexo será a passagem desse tipo de medida. E a segunda, se for Baleia Rossi, ele cita a importância, mas coloca o peso na tramitação do Senado. Então já tira da Câmara e joga para o Senado. Não é o ponto focal dos pronunciamentos, mas diz que será discutida na Câmara após votação no Senado. Então deu para você ver também que nenhum dos dois colocariam a reforma tributária imediatamente para tocar. Eu acho que vamos colocar primeiro o orçamento para que realmente é necessário, né, se defina isso e começará a se fazer política dentro de uma nova composição. Mas é um novo tempo que se inicia mesmo, viu? Das correlações do Planalto com o Legislativo. E há muita coisa acontecendo, não é, Sidney? As placas tectônicas seguem se movimentando e será assim até a hora em que os deputados forem à urna, até a hora em que os senadores assinalarem na cédula quem é o candidato preferido. Por exemplo, um lance importante que aconteceu ontem, o Democratas, que é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, principal fiador da candidatura de Baleia Rossi, hoje um dos principais adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro, decidiu ficar neutro na disputa, ou seja, não vai apoiar nenhum candidato, o que significa que não estará de forma unificada, unida ao lado de Baleia Rossi. São 31 parlamentares eleitos pelo Democratas que estão livres para votar, ou no Baleia Rossi ou no Arthur Lira. O partido não fechou questão. Aliás, essa proposta partiu do presidente do partido, ACM Neto, e teve adesão de nomes fortes do Democratas, como do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é muito próximo do presidente Bolsonaro, do senador José Agripino também. Sidney, essa decisão do Democratas é uma derrota em que nível para Rodrigo Maia? É uma derrota importante porque significa você perder o jogo em casa, né? Quer dizer, no seu estádio, pessoal, diante da sua torcida. Aí, então, de fato, é uma perda para ele imediata, porque não era isso que ele queria o partido fechado, o DEM fechado com ele e com Baleia Rossi. Provavelmente, com a vitória de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco no Senado, que eu comentei pouco na resposta anterior, poderá-se dizer que o presidente Bolsonaro será um vitorioso. Mas aí nós vamos entrar para uma outra história. Por que está se bandeando, né, parte de apoiadores de Baleia Rossi para Arthur Lira? Porque o Arthur Lira justamente representa ser o candidato, o trânsito e a ponte com o Palácio do Planalto. E deputados sabem que ainda tem senadores que ainda terão 2 anos pela frente. E se você bater de frente numa oposição mais ferrenha contra o executivo, você certamente vai viver pão e água nesse período, sem cargos para indicar, sem verbas para receber e ser uma relação que se esperaria alta e republicana como seria o certo, né? Porque a política não é exatamente às vezes como a gente gostaria que fosse, mas como ela é. Então, essa turma que já fica ali meio pro centrão, né? Centro e centrão, ela já vai costeando alambrado para quem vai vencer. Ainda vai ter muita conversa hoje no pé do ouvido, muita coisa vai transcorrer durante o dia, mas, claro, ambos os candidatos, tanto Baleia Rossi como Arthur Lira, como também no Senado, alguns deles já têm também no colete algo para oferecer, como se fosse uma última tentativa, aquela pressão no finalzinho do jogo. Mas, diferentemente da final da Libertadores, eu tenho a impressão que não vai ter aquele gol de cabeça, assim, já no tempo regulamentar esgotado, no finalzinho, quase acabando o jogo. Eu acho que não, vai se definir ainda no tempo regulamentar, é o que eu acredito nas duas casas. Rodrigo Pacheco vai ser eleito sem dúvida e serão aí 2 candidatos
vencendo, que tudo está indicando, favoráveis ao Palácio do Planalto, será uma vitória de Bolsonaro. Não 100%, porque ambos dizem que vão fazer uma gestão independente. Será? Vamos acompanhar de perto. Agora, Sidney, essa decisão do Democratas pode ser o estopim para aquele conhecido efeito manada? Olha, mesmo que não seja manada, quando você tira um naco do DEM, porque isso aí já fez com que, por exemplo, o PSDB já mudasse também a sua votação. Não vou dizer que é um efeito manada, a pergunta faz sentido, quer dizer, pode acontecer? Não sei lhe dizer seguramente se será efeito manada, mas o que já está propenso a acontecer já será o suficiente para ter um tiro assim no torpedeiro de Baleia Rossi muito grande. O favorito, repito, é Arthur Lira, principalmente na Câmara. Estou falando mais da Câmara porque é onde a disputa está mais acirrada. Rodrigo Pacheco, esse vai vencer com folga no Senado. Então, lá também tem 4 disputantes, né? Mas ele é o que está mais folgadamente na frente e a situação lá também é uma casa menor, uma casa que se acerta mais no ouvido, na ponta do ouvido, são mais experientes, ali a coisa tá mais encaminhada. Davi Alcolumbre acabou cedendo aqui e ali e vai ser vitorioso também por ter apoiado o seu candidato. E ele é do DEM, né? Mas na Câmara é outra história. De fato, é uma derrota para Rodrigo Maia e certamente o futuro dele será encostar mais o seu grupo do candidato João Dória, né? Que eu falo candidato porque ele vai para a presidência da República e eu acho que isso que vai acontecer. E pode ter um racha no DEM complicado para 2022, viu? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, Sidney, falar sobre educação. Os professores da rede pública aí no Rio de Janeiro decidiram fazer greve contra o retorno das aulas presenciais, tanto nas escolas estaduais quanto nas municipais. Os professores pedem que os profissionais de educação sejam incluídos no grupo prioritário e sejam vacinados assim que possível contra a Covid-19. O calendário da rede municipal do Rio de Janeiro prevê o retorno às aulas no dia 24 de fevereiro. Já é um retorno às aulas bastante adiantado, né? Porque as públicas e particulares de vários outros estados já estão com as aulas em vigor ou retornando hoje. Na rede estadual, só 1º de março. Sidney, qual a sua opinião sobre essa demanda dos professores, dos funcionários da rede pública na educação, de serem incluídos entre os grupos prioritários para vacinação e de fazer greve enquanto eles forem obrigados a voltar sem a imunização? Olha, diálogo é sempre o melhor caminho. Aparentemente, parece que as partes vão continuar conversando. Mas com essa posição fechada dos professores, eu acredito que vá para a Justiça. E a Justiça é que vai decidir. Eu já elogiei aqui que eu achei interessante a proposta do governo municipal do Rio de Janeiro de criar uma forma escalonada, gradual de retorno. Mas os professores, e estão no seu direito, evidentemente, né, ao dizerem nós não estamos nos sentindo seguros para retornar e só queremos retornar depois que formos vacinados, ela coloca uma outra dimensão, que é também abrir portas para outros setores que já reivindicaram. Nós já conversamos aqui, né? Os próprios caminhoneiros, há algumas semanas, eles queriam também ser prioridades na vacinação. Outros setores também, até dei alguns exemplos, né? Até nós profissionais, alguns de nós, não aqui, nós que estamos, de certa forma, mais protegidos e mais cuidados, né? Num ambiente sanitário com um bom cinturão. Mas o repórter que faz a cobertura na porta de hospital, que conversa com pessoas, ele também está exposto. Poderia ser entendido também como alguém, como é uma categoria essencial, né? Prioritário. Mas se você cria isso, você quebra, porque você não tem vacina para todo mundo. E você já participou da definição desse Plano Nacional de Imunização lá atrás, é alterar o plano completamente. Essas exceções são complicadas. Então, é possível que os professores ainda continuem firmes nessa posição, que eles levem ao máximo que puderem e o governo municipal talvez tenha que comprovar para eles que eles podem votar que terá segurança. Se não fizer, isso vai para a Justiça. E a definição vai sair em caráter liminar antes do dia 24. É só esperar. Sidney, logo aqui na abertura do quadro, nós falamos sobre a greve dos caminhoneiros, né? Antes do Liberdade de Opinião, nós estávamos mostrando imagens da rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Foi o único ponto até agora em que nós conseguimos identificar algum protesto. Nós estamos mostrando imagens que nós fizemos mais cedo de caminhoneiros autônomos. São poucos,
né? Dá para perceber aí, dá para contar 3 segurando uma faixa, mais 2 segurando a outra. São poucos caminhoneiros, mas, é claro, quando você interdita uma rodovia movimentada como a Castelo Branco e diminui pela metade a quantidade de faixas disponíveis para a circulação de carros e caminhões, a coisa fica ruim para os motoristas, né? Mas, de qualquer maneira, nada que se possa comparar, nem de longe, ao que aconteceu lá em 2018, né? Ontem, uma conversa entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que é o interlocutor do governo com os caminhoneiros, e uma das lideranças dos caminhoneiros, porque eles têm várias, não é? Circulou em grupos de WhatsApp. O ministro diz que não tem possibilidade de atender os principais pedidos da categoria neste momento. O ministro Tarcísio disse que o áudio é verdadeiro, a voz é dele, mas disse que se tratava de uma conversa com um caminhoneiro específico para esclarecer o papel do governo e dizer o que é e o que não é possível fazer por eles neste momento. Os pedidos da categoria que vão desde a diminuição de impostos cobrados no diesel, redução de preço de pedágio, julgamento da constitucionalidade da tabela do frete, são muito difíceis mesmo de serem atendidos, Sidney? E tem mais uma que você não citou, Colombo, essa sim é muito complicada e ela é importante para os caminhoneiros, que seria voltar o regime, o modelo antigo, vou falar aqui uma expressão, não é bem essa, mas só para ficar claro para o senhor e para a senhora, do subsídio à gasolina não ligado ao preço internacional. Hoje, como é que está? A variação do preço do combustível lá fora é que norteia o preço do combustível aqui dentro. E isso cria essa sazonalidade, essa mudança, essa variação, ela cria uma dificuldade para os caminhoneiros, né? Porque eles não sabem muito como é que vai ser a semana, porque o combustível pode sofrer uma alteração de preço. E antes, quando você tinha um preço subsidiado, você poderia calcular de uma maneira mais correta, ainda que não alinhada com o preço lá fora, ainda que não legítima, né? Porque ela cria uma alteração, se ela tem uma interferência estatal, eles reivindicam isso também como uma das suas medidas. O que o ministro Tarcísio disse que eles não gostaram é que a categoria precisa desmamar do governo, quer dizer, precisa deixar, né, desmamar, precisa estar ligado à teta do governo, não precisa estar dependente muito do governo, precisa ser independente, achar o seu caminho. Esse ponto é que os caminhoneiros não gostaram. Agora, há uma divisão política dos caminhoneiros, aqueles que acham que tem que parar, outros acham que não tem que parar, aqueles que apoiam o governo Bolsonaro, quer dar mais uma chance ao presidente e ao governo, tem gente que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem que tirar a política de lado, tem que ser só uma reivindicação básica, seca, como essa que você citou e essa outra que eu estou incluindo. O governo já disse que não vai ceder. Agora, de qualquer maneira, Colombo e senhoras e senhores, é muito comum numa negociação tensa e difícil e complexa, como é o caso, uma parte dizer não vamos dar nada. Não tem conversa, para justamente tensionar para depois, nas negociações seguintes, quando se valorizar alguma saída, você poder dizer, olha, demos isso, não íamos dar nada. Então, é normal da negociação. O problema é, se você marca uma greve, né, para parar o Brasil ou para marcar sua posição, e a greve é pífia, ela é fraca, ela é pouco ampla, isso mostra que você está mais fraco no embate, né? É aquela olhada de um lutador para o outro que vê que o outro está fraquejando emocionalmente, ele está mais fraco. Isso enfraquece a postura dos caminhoneiros. Eu repito a minha posição que eu disse semana passada, era até aquela data, mas eu passo para hoje também, que vão ter ainda durante o dia algumas pipocas aí de manifestações em algumas estradas brasileiras, mas não como tinha-se no passado, como aconteceu em 2018. Mas nada disso impede uma negociação, que se continue e que se retome o diálogo dentro de um outro patamar, evidentemente. Sidney Rezende aqui no Liberdade de Opinião. Sidney, ótima semana para você. Boa segunda-feira. Vamos acompanhar atentamente a eleição no Congresso Nacional e certamente o resultado será tema de amanhã aqui no Liberdade, hein? E certamente vai entrar na madrugada, viu? Nós vamos cobrir todo dia, claro, e vamos ter uma programação especial a partir de 10 da noite, 22 horas, mas demora mesmo, viu? É muita conversa ainda, muita água debaixo dessa ponte. Muitas vezes o que a gente disser aqui, 9 da manhã, de forma cravada, pode mudar no curso do dia. Não assim, os favoritos, não é isso não, mas as ideias, as pautas, a conduta, a postura, muita coisa vai acontecer, a gente vai cobrir. Valeu, Sidney. Um abraço, bom trabalho hoje, hein? Até amanhã. Muito obrigado.